Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso Pai. Pai, nós não podemos viver sem o Senhor. Esse mundo tão difícil, mundo terrível, nós dependemos do Senhor. Por isso, meu Senhor amado, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, guarda-nos, para que possamos, Senhor, sempre fazer a Tua vontade. Abençoa meus irmãos que vão estar assistindo pelo Face, pela fanpage, os que vão estar assistindo pela rádio, e aqueles que assistirão também através do YouTube. Abençoa-os, Pai. Toca nas suas vidas, fala com cada um, Senhor. E que a Tua palavra, que é santa e bendita, venha mudar corações. E que Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, pois nós precisamos de Ti. Te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos no santo nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, glória a Deus. Muito bem. Nós vamos estar falando hoje, sobre... Veja como a Bíblia se refere àqueles que aceitam a Jesus. Antes de eu pôr ali na tela, para que os irmãos que estejam comigo pela rádio assistam, você precisa saber que existe um efeito no mundo espiritual, ok? E você precisa saber que não é simplesmente, ok? Não é simplesmente a pessoa levantou a mão, lá na frente, ou levantou do seu banco e a pessoa vai embora para casa e continua tudo igual. Não, não é assim. Claro que não é assim. Existe como é que se diz? Existe algo que sucede e que as pessoas não se dão conta. Quando o pregador, que é o semeador, está levando a palavra, o que acontece? Ele falou a palavra, o Espírito Santo tocou no coração da pessoa, e a pessoa aceitou a palavra. Então o que acontece? O Espírito Santo trabalha. O sangue de Jesus trabalha. As pessoas não sabem, mas existe uma ação no mundo espiritual. Uma ação terrível, de boa. Não é coisa ruim. Ok? Não é uma coisa ruim. Não, é coisa boa. Por quê? Porque o Espírito Santo marca aquela pessoa. Propriedade do céu. O sangue de Jesus limpa todos os pecados da pessoa. Faz a pessoa se sentir livre daquele momento em diante. O nome dela é escrito no nome do livro da vida, que é o livro da família de Deus. Só vai entrar lá quem tiver o nome escrito nesse livro. Então você observa que existe uma ação no mundo espiritual e ninguém vê quase. E quase ninguém vê isso. Não estou dizendo nem no sentido espiritual de ver, mas de entender isso. E tem que suceder uma mudança radical em nós, em mim, em você. Então, o que acontece? O inferno vê, o diabo vê.
que você agora já não está mais do lado dele. Estou pondo aí na tela para você assistir comigo, quem está na rádio. Então as pessoas, os crentes, às vezes eles nem se lembram disso. E às vezes eu não me conformo como certos crentes hoje. Eles não são crentes espirituais, eles são crentes carnais, crentes mundanos, né? E desconhece o que Jesus falou. Jesus disse que o Pai é Espírito. E os que o adorem em espírito e em verdade. Tá vendo como é que é? Então os cultos, eles não podem ser cultos somente carnais na terra. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos para cultuar, diz a palavra que nós somos transportados para regiões celestiais em Cristo. Mas tem muita gente que não sobe para a região celestial, não. Não sai do banco, fica ali mesmo. Porque Bíblia é o que diz a palavra. E nós precisamos querer viver isso. Temos que querer viver. Não é se conformar com as liturgias mortas de igrejas que estamos vendo hoje. Aquela liturgia morta. Aquela coisa da terra só. Bom, eu sou pentecostal, eu sou batizado com o Espírito Santo, não posso estar de acordo com uma liturgia simplesmente humana. Não posso. E eu sabendo que Deus é Espírito e que Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então não dá. Para mim não dá. Se para você dá, glória a Deus, amém. Vá em frente. Então nós vamos ver agora aqui como a Bíblia mostra para nós em relação a esse assunto, ok? A esse assunto de nós sermos selados, marcados, limpos, né? E o que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui? Vamos ver aqui, a adoção é termo pelo qual Paulo expressa o parentesco que a frase filhos de Deus designa. Não é qualquer coisa. Ok? Não é qualquer coisa. Então, por não ser qualquer coisa, nós precisamos entender esse ponto. Vamos aqui. A irmã Jane apareceu ali e depois saiu, né? Eu vi que ela está triste, perdeu um irmão. Nós vamos estar orando por ela depois, de novo, né, no final da nossa programação. A irmã Jane, lá da Praia Grande, me mandou uma mensagem e disse que estava no velório do irmão, né? Vamos lá então? Olha o que diz Romanos 8, 15 a 23, diz assim. Porque eu acho interessante a palavra. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Eu acho engraçado que a palavra de Deus, ela afirma as coisas. A palavra de Deus, que a gente chama de Bíblia, a palavra de Deus, se você prestar atenção no que está escrito, são afirmativas. Você não vai ver uma expressão na palavra de Deus onde você vai ver dúvidas, onde você vai ficar em dúvida disso ou daquilo. Não, porque a dúvida não é de Deus. Quem trabalha com a dúvida é o diabo. Ele tentou pôr dúvida na Eva, lembra? Lá no Jardim do Éden. Foi lá que ele tentou e conseguiu pôr, a ponto de ela errar e pecar. Estava no projeto? Estava, mas ela errou. Agora veja bem, o apóstolo Paulo vem e diz assim: porque não recebestes. Ele está afirmando. Ele está dizendo: você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor.
Ele está dizendo, ó, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo te selou como propriedade do céu, você reviveu, né? E o sangue de Jesus te limpou, e você não recebeu um espírito sobre a sua vida de escravidão, quer dizer, você era escravo do espírito de Satanás, malignos, mas você foi livre. Então ele está afirmando, você não recebeu um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, quer dizer, viver com medo. Nós não podemos viver assim. Nós temos que ter certeza absoluta naquilo que nós estamos fazendo em relação a Deus. Mas uma certeza espiritual. Não se refere em certeza, ok? Não se refere em certeza humana. Porque humanamente falando, as certezas não são certas. Elas falham. Aí o Paulo diz mais, ele diz assim, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Interessante essa declaração do apóstolo Paulo, quando ele nos afirma, veja bem, que nós recebemos o espírito de adoção. Quando Jesus, é interessante isso aqui, quando Jesus morreu na cruz, diz a Bíblia, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E ele nos reviveu. Isso me dá a entender uma coisa interessante aqui agora. E quando a Bíblia diz que ele nos reviveu, esse espírito que reviveu em nós, já foi o espírito de adoção, que está em nós. É uma ação do mundo espiritual no nosso espírito. Nós temos que sentir no nosso espírito, quando aceitamos a Jesus, quando mudamos a vida, que nós somos filhos de Deus. Essa que é a verdade. Porque o apóstolo Paulo estava dizendo ali, está afirmando, pelo qual clamamos a Pai. O mesmo Espírito, quer dizer, o teu Espírito, é o teu Espírito, né? Ou não, aqui é o contrário, que é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus, né? E testifica com o nosso Espírito. Porque você sabe que nós temos a alma e o Espírito. Corpo, alma e Espírito, diz a palavra, né? Corpo, alma e Espírito. E que a alma e o Espírito são tão pegados que só a palavra pode discernir a divisão deles. Só a palavra. Interessante isso. Muito interessante. Às vezes eu tento imaginar, ficar pensando. Viu, Majane, você está dando uma gargalhada aí. É que você entrou e saiu. Eu vi que você entrou, está ali o seu nome ali. Eu falei, ela foi embora. Mas ela voltou. Bom, então, vamos lá. O Espírito Santo trabalha com o nosso espírito, por quê? Porque existe o corpo. Isso aqui. É corpo, não é porco. É corpo. Engraçado que a carne, ela tem os desejos dela. Os nossos desejos fisiológicos estão na carne. Interessante? Vontade de comer, vontade de dormir, vontade de ir ao banheiro. Tudo isso está na carne, são desejos. Está entendendo? Então, o que acontece? O Espírito Santo trabalha com o nosso espírito para alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito seja forte com a alma. Você lembra do que o rei Davi falou? Ô alma minha, por que tu te abates dentro de mim? Né? Porque ele sabia que tinha alma. Imagina um homem guerreiro como ele, ter uma alma, ter um espírito e ter que viver para Deus. Imagina a batalha espiritual que ele não vivia. Nós vivemos também. Não na guerra humana, mas na guerra espiritual. Então, a carne quer o pecado, o desejo da carne, muitas vezes. Mas, o Espírito, sendo trabalhado com o Espírito Santo,
Ele quer buscar as coisas de Deus. Então ele quer que a nossa alma, que os nossos desejos, passam a ser desejos espirituais e não desejos carnais. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O mesmo Espírito, que está em letra maiúscula, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, em letra minúscula, que é o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, o momento que você aceita Jesus, o momento que nós aceitamos a Cristo, que nós nos decidimos a viver para Ele, é uma decisão, decidir. Nós passamos a ser o que? Herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus não disse, agora que tu me deste eu vou dar para eles? Presta atenção nisso. Eu quero que você preste atenção nessas coisas. Porque o que aconteceu com a morte de Jesus em relação a nós não é pouca coisa não, gente. É coisa gigantesca. Eu já expliquei para vocês, já falei isso para vocês, que Deus fez a alma. A alma é um ser espiritual, chamado de alma. Deus não ia botar... Se hoje as pessoas usam que o espírito daquela pessoa é mentira, não é espírito. Porque o espírito da pessoa volta para Deus, como está escrito. A alma é que nós definimos para onde vai. A alma. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. E é aqui na terra. Então tem gente que fala assim, aquela pessoa morreu, mas o espírito dela está vagando. Não é espírito, o espírito dela não está vagando nada. Ninguém vaga à toa por aí. O espírito volta para Deus, como está escrito, e a alma vai ou para o céu ou vai para o inferno. E o corpo vai para o pó, como Deus determinou. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, e se nós somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, tem um detalhe aqui. Tem muita gente que, igrejas que você sabe aí, aquele letreiro bem grandão, pare de sofrer. Não sei aonde isso. Porque na minha Bíblia aqui, Jesus disse assim, olha, está aqui escrito, Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não disse que era um tempo passageiro, ele disse, vocês vão ter aflições, mas confiade porque eu venci o mundo. Então esse negócio de parar de sofrer não existe. E tem hinos aí que cantam gente que é brincadeira, viu? Que não tem nada a ver com a palavra. É hinos emocionais. Para confortar a pessoa só. Não é o Espírito Santo, é o hino que quer confortar. Mas não conforta não. Só vitória, só vitória. Essas coisas não é bem assim não. Tem vitória sim, mas também tem peleja sim. Tem muita peleja. É mais peleja que vitória. Porque se você não peleja, você não tem vitória. E tem gente que está na derrota até hoje, nunca teve vitória. Eu conheço gente que está na derrota até hoje. E passa anos na derrota. E a vitória não aparece. Porque nós temos que entender a palavra. Porque está escrito assim, olha. Olha o que está escrito aqui. Se é certo que com ele padecemos. Você padece por Cristo? Você sofre? Você geme? Eu disse aqui já, vou repetir de novo, essa campanha no Brasil não é campanha política. Para mim isso não é campanha política, é uma guerra espiritual. É uma campanha política disfarçada, mas é guerra espiritual. Com rituais satânicos e coisas mais. Com fraudes e etc. Isso é satânico. E nos Estados Unidos não acontece um negócio desse, não pode. Agora, política é política igual em todo mundo. Sujeira, ataques, isso aí é igual. Não pensa que não é igual, é igual. Agora, veja bem, padecer com ele. Quem quer padecer? Se você está pegado a Cristo, meu querido, o mundo é contra você. Você tem que saber isso. Mas hoje os crentes querem ser amigos do mundo, como advertiu nosso irmão Tiago, né? O apóstolo Tiago. E diz mais, para que também com ele sejamos glorificados. Então você vai ter que sofrer. E muitos vão até morrer por causa dele. Está escrito.
sobre os padecimentos dos nossos irmãos no mundo. E tem crente que acha que a vida do cristianismo é só bênção, bênção. Não é, não. Tem choro, tem lágrima, tem tristeza. Segundo a palavra. Segundo o que está escrito, que eu estou mostrando aí na tela da rádio. Agora, porque para mim tenho... Olha o que ele diz o apóstolo Paulo. E ele vivia numa época totalmente diferente da nossa hoje. Ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, se nós vivemos hoje de glória em glória, a glória que será revelada, ele está dizendo que nós não temos noção em relação ao sofrimento que hoje passamos. Ele está dizendo assim, em outras palavras, ó, vale a pena você sofrer por Cristo, porque o que virá depois você não imagina. E ele estava na terra. E ele está vivendo hoje, há quanto tempo? Ó, o que ele falou aqui, está no céu. Então é fantástico isso aqui. E isso sucede com aqueles que aceitam Jesus. Tem que haver uma mudança. A consciência espiritual da pessoa, ela tem que ser aberta, esclarecida. E quem esclarece tudo isso para nós é a palavra através do Espírito Santo. E ele diz mais. Que mais? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo geme fora a terra. Você pensa que com essas enchentes, que nem ali, passa furacão por aqui, etc., que nem passou agora lá, essas queimas, os animais não sofrem? E quantos não morrem? Essa é a criação. Árvores arrancadas, que nem eu vi agora, nesse furacão, caindo em cima. Então, a Bíblia nos mostra a da criação até nós. A criação geme, diz a palavra aqui, quer ver? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Isso é por causa do pecado. E quem pecou foi o homem. Agora, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou? Quem sujeitou a terra ao pecado? Quem sujeitou a terra à maldição? Foi o homem. A terra é maldita, diz a palavra, por causa do homem. Por causa de nós. Por isso que nós temos que mudar. Você ressuscitou com Cristo, como disse Paulo em Colossenses? Então você não tem que pensar nas coisas da terra. Viver com a cabeça aqui pensando. Você tem que pensar um dia estar lá em cima. Estar aqui como se não estivesse. Viver como se não estivesse. É o que diz a Bíblia. É o que nos ensina a palavra. Porque nós somos um ser criado, alma, que nunca morou no céu. Que não conhece as delícias do céu. E Deus não fez a alma para ir para o inferno. Não. Deus fez a alma para que aceitara Jesus. O corpo vai para o pó, a alma vai para o paraíso e o espírito volta para Deus, como está na palavra. Mas as pessoas às vezes pensam que a vida é só isso aqui. E não é só isso aqui. Aqui é só uma passagem e temporal de anos. Pode ser muito, pode ser poucos, mas é uma passagem temporal. Então, por isso que a Bíblia recomenda, por isso que a Bíblia fala das coisas. Você já viu que você vai olhar uma casa, para comprar uma casa, você tem que ver os detalhes da casa? O tamanho da casa, o que tem a casa, a localização. É o que faz a Bíblia. A Bíblia fala do céu. O que tem no céu, a localização do céu, como que são as coisas do céu. E as pessoas, muitos, não estão nem aí para isso. Quem está lá em cima, muita gente nem pensa nisso. Longe dessa bagunça aqui de baixo. Mas longe. Agora, o que diz mais? Porque a criação ficou sujeita, né? A quem a sujeitou. Agora, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus.
Por isso que quando você aceita Cristo, você sai dessa prisão, da escravidão, e passa a ser livre. Mas hoje a liberdade de muitos está se tornando escravidão de novo. Tomaram a liberdade e se tornaram e fizeram libertinagem. E não obedecem às Escrituras, o que diz aqui. O apóstolo Tiago diz, não queira ser amigo do mundo não, meu. Porque se você quiser ser amigo do mundo, você vai se constituir inimigo de Deus. O Tiago diz o seguinte, cuidado com a tua língua, viu? A tua língua é um membrozinho assim, pequenininho, mas ela pode incender com o fogo do inferno. Então é uma coisa séria. Por isso que quando aceitamos a Cristo, tem que acontecer algo diferente. Tem que existir uma renovação, tem que existir uma mudança. Não tem como, gente. Não podemos aceitar Jesus e viver como vivíamos no passado. Sabendo que Deus é Espírito, que o Espírito Santo é Espírito e habita em nós. Como é que podemos viver igual, da mesma forma do passado? Não, acho que não dá certo, né? Eu acho que não dá certo. Nós precisamos olhar isso. Né? Precisamos olhar isso. Agora veja bem uma coisa aqui. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação está se referindo às coisas da terra, os próprios animais. Você vê aqui nos Estados Unidos esse tal de maré vermelha. O que morre de peixe, de crustáceos, ou crustáceos, coisas do mar, tartarugas, essas morrem, gente. Tudo é sofrimento. Os animais vivem desesperados na terra. Parece que você não vê isso. Correm de um lado para o outro, fogem daqui, fogem de lá. Eu estava vendo uma reportagem ontem na televisão aqui, que o homem está construindo em áreas que era habitat dos animais, como cobra, essas coisas, jacaré, e eles invadem as residências, os estacionamentos das casas, porque era a área deles. Se metem nos carros. Aqui, eu vi ontem. Então, nós temos que olhar na palavra, que a palavra está dizendo exatamente o que nós estamos vendo hoje. Mas muitos não põem atenção nisso. E diz mais, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos. Esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eu não sei se você está conforme com esse mundo. Não sei. Hoje eu vejo os políticos lá no Brasil, que não são políticos ali é uma guerra espiritual, como eu disse, pessoas pleiteando cargos, e cristãos que não enxergam nada. Não conseguem ver o mundo espiritual por detrás disso tudo. Rituais satânicos, ofrendas a Satanás, para posições, e gente se entregando, e outra, crentes apoiando. E a Bíblia vem e diz isso aqui, olha. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. O apóstolo Paulo diz em Romanos o seguinte, você não pode se conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E para a renovação do entendimento, meu querido, não é vendo televisão, não é lendo gibi, não é lendo jornal, não, é aqui, É por aqui que se faz a renovação do entendimento. Porque isso aqui abre os teus olhos espirituais, muito mais do que você pode enxergar com os olhos humanos. Foi o que o apóstolo Paulo estava mostrando aqui. Ele não falou da natureza gemendo? Nós não estamos vendo? Eu vejo. Aqui nós temos tanto patos aqui na Flórida, no estado da Flórida. São patos do que não são selvagens, mas eles voam. Eles não ficam num lugar só. E dão cria, aquele monte de patinho, tudo indo. Tem gente que passa do mercado e joga comida para eles. Mas de vez em quando você vê um morto atropelado aí na rua. Né? Porque eles atravessam, né, as ruas. Você vê cobra, você vê jacaré, você vê. De vez em quando, não é sempre não, né? Não estamos na selva, claro. Mas veja bem. E gememos, e também nós, né? Gememos
esperando a adoção e a saber a redenção do nosso corpo. Nós somos adotados filhos de Deus. E se somos adotados filhos de Deus, temos que querer ir morar com Ele. Eu pelo menos quero. Não sei você. Eu quero. Quero ir morar com Ele. Então nós precisamos, ok? Nós precisamos querer isso. E morar com Ele. Tem que ser o desejo, tem que ser o nosso anelo. Ir no culto, adorar a Deus, a dar glória a Deus, dar aleluia. Sabe? Levantar as mãos em adoração, falar línguas estranhas. Esses são os filhos de Deus. Deus não é Espírito. O Espírito Santo não está em nós. Não é Ele que faz a comunhão com o Pai através de Jesus? Hoje tem igrejas que são sorveterianas. É tudo ritual humano. Você não vê nada de espiritual. Então nós temos que prestar atenção nisso, gente. É tempo, Jesus vem. Está essa guerra política aí, mas não podemos tirar os olhos não, que Jesus vem. E se Jesus vem num tempo desse agora? Conta pra mim. Você está preparado? Tá me entendendo? Tem que estar ligado, hein? Bom, vamos aqui. Existem referências ao costume legal entre os romanos, pelo qual a criança adotada tomava o nome do seu novo pai e tornava-se seu herdeiro. O parentesco era, em todos os respeitos, o mesmo que existia entre o pai natural e seu filho. O costume da adoção tem sido seguida por todas as nações e em todos os tempos. A adoção civil era permitida e determinada para alívio e conforto daqueles que não tinham filhos. Mas na adoção espiritual não aparece esta razão. Porque não é para conforto espiritual, claro. É para salvação. O Senhor Onipotente adota os crentes e eles tornam-se filhos de Deus. Não porque haja qualquer excelência neles, mas porque Ele é infinitamente bom. Deus fez um plano. Nesse plano que Deus fez, incluiu a mim, a você e todo mundo. E aquele que aceitar Jesus, que Ele crucificou lá por nós, foi Ele que entregou lá por nós, antes da fundação do mundo, nas mãos dos romanos. Jesus é aquele que abriu o caminho para voltarmos a ter comunhão com o Pai, sermos adotados como filhos dele e morar com Ele para sempre. Porque está na Bíblia. Então uma pessoa que aceita Jesus está tomando um passo gigantesco. Dando um passo gigantesco que não sabe. E por isso que muitas vezes não permanecem. Foi o que Jesus falou sobre o semeador. Lembra da parábola? Tem crente caminho, tem crente pedregais, tem crente espinheiros e tem crente boa terra. Não tem? Tem. Jesus não falou? Falou. E lamentavelmente nós precisamos ensinar o povo. O povo precisa conhecer essas coisas. O Espírito Santo ele precisa atuar nas vidas. Porque tem o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo está aí para ser usado na vida dos crentes. Mas os crentes hoje não conhecem o dom do Espírito Santo, os crentes não conhecem o que precisa fazer, e eles começam a olhar para o mundo e trazer as coisas do mundo, achando que as coisas do mundo são boas. Sendo que as coisas de Deus são espirituais, estão num outro nível. E para isso nós temos que nos humilhar e deixar as coisas da terra e nos aferrar com as coisas espirituais. Buscar viver uma vida em santidade. É simples assim. É. Mas tem alguém que trabalha contra isso, que não permite. E homens que não falam a verdade também para o povo. Correto? Bom, vamos aqui. Veja isto. A filha de Faraó adotou Moisés por causa do seu lindo rosto. E é verdade. Mas tinha um propósito. Claro, Deus não trabalha sem propósito. Nós podemos até trabalhar sem propósito, mas Deus não. Nesse tempo nasceu, olha, está em Atos 7, 20 e 21. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso. E foi criado 3 meses em casa de seu pai, normal. E sendo enjeitado, tornou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Você sabe a história. O Faraó quis matar todas as crianças de certas idades. E o que aconteceu? A mãe de Moisés pegou, botou ele num cesto
né? Lacrou bem o cesto, botou ele dentro e botou ele no rio Nilo. E no dia seguinte, na manhã seguinte, a filha do faraó estava tomando sol, lá na beira do rio, e ouviu o choro da criança, e pegou Moisés e criou ele no palácio no Egito, né? Como era criado os egípcios, e ele passou a ser conhecedor de todo o conhecimento egípcio, sendo hebreu ou judeu. Mas era um propósito, mas ele foi adotado e foi príncipe junto com o filho de Faraó. Interessante isso aqui. Então, nós éramos pecadores, condenados ao inferno por causa do pecado. O Filho de Deus, puro, santo, veio e morreu na cruz. E disse: agora vocês, por mim, se tornam santos, se tornam limpos e entram comigo na morada do meu Pai. É tremendo. O que Deus fez, gente, é algo assim gigantesco. Irmão, vamos valorizar, irmão. Vamos valorizar a nossa salvação. Vamos fazer parte verdadeiramente da família de Deus e viver uma vida espiritual para Deus. Uma vida espiritual para Deus, junto com os dons espirituais que estão aí, que nós não vemos em lugar nenhum quase hoje. Essa que é a verdade. Mardoqueu adotou Esther pela mesma razão, e porque ela era sua parenta. Nada há no homem em que o torne merecedor da adoção divina. Não. É que tinha um plano, Deus tinha um plano. E ele teve que fazer com que nós ficássemos totalmente rejeitados por ele, porque por causa da divindade dele, por causa da santidade dele, ficamos totalmente rejeitados. Não tinha uma outra forma a não ser um sacrifício de alguém puro e santo como ele, que era o seu filho. Interessante isso, porque através de Jesus nós passamos a ter uma natureza. Temos que passar a ter uma natureza diferente, como vamos ver aqui. Espera lá. O que diz mais? Além disso, na adoção espiritual, o novo filho recebe não somente um novo nome, mas uma nova natureza. Torna-se participante da natureza divina. Bom, o nome que você tinha, qual era? Ladrão? Adúltero? Prostituta? Mentiroso? Enganador? O que você era? Além do pecador? Drogado? Alcoólatra? Né? Todos esses nomes estavam sobre nós. Mas a partir do momento que você aceitou a Cristo, todos esses nomes estão tirados. E tem que passar a valer esses nomes agora: santo, puro, bondoso, misericordioso, santo. Esse aí. Por quê? Porque a santidade, tudo isso que eu estou mostrando para você, é atributo do Pai. É atributo do Pai. E se nós aceitamos a Cristo, e se nós começamos a viver para Cristo, com a nova natureza, e esses adjetivos, ou essas qualidades, elas têm que fazer parte da nossa vida. Não adianta, querido. Por isso que para entrar no céu não é como muitos estão pensando, não, viu? Ah, vou chegar, estou salvo, aleluia. Ah, é? Por isso que Jesus disse, ó, nem todos que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, se você sabe quem é Deus, vamos procurar saber qual é a vontade dele para nós. Vamos procurar saber. Aqui, ó. Natureza divina, gente, é através do fruto do Espírito Santo. Você mortifica a sua carne, e aí você começa a trabalhar com o Espírito Santo, e ele vai desenvolver em você o dom dele. E um dos dons mais importantes é o dom do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí vem misericórdia, longanimidade, aí gente. E muitos não entendem isso.
Por que também não se ensina isso? Por que também não se mostra isso? E nós temos que fazer isso. Nós precisamos mostrar isso ao povo. Que o Pai, como Jesus disse, a mulher samaritana, ele disse ao Pai, ele é Espírito, e ele busca tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é de aparência, é de coração. Santidade, pureza. E muitos hoje estão enganados. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus, ele sai de um patamar e vai para outro patamar. Sai de baixo e vai para cima. E aí ele tem que desenvolver dentro dos padrões celestiais. Nós nos desenvolvemos, sempre quando nós nascemos aqui na Terra, nós nos desenvolvemos nos padrões da Terra. Mas você aceitou Jesus, é um outro patamar. Tanto que o culto, diz a Bíblia em Efésios, se eu não me engano, que quando começa o culto, nós somos transportados para a região celestial, em Cristo Jesus. Mas tem muita gente que não sobe na região celestial. E se sobe, ele nem vê que subiu, que não está vendo. Aquele crente que dá aleluia, que dá glória a Deus, que está ali, fervente. Esse crente está na presença do Senhor, com certeza o Senhor está vendo ele ali, na adoração pura e sincera. Mas tem outros que estão sentados no banco fazendo outras coisas. Como sempre a gente sabe isso. Não estão preocupados com o culto. Então, meu querido, meus irmãos, vamos aqui para terminar. Aconteceu a mesma coisa aqui. Com quem? Vamos ver em Esther. Aqui terminamos. Esther 2:7. O que diz em Esther 2:7? Diz assim: Este criara a Hadassa. Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela de parecer e formosa à vista. Presta atenção, não está falando de qualquer mulher não, hein? Só que tem um detalhe aqui, antes de eu terminar de ler. As mulheres naquele tempo não mostravam o corpo como mostra hoje. Hoje é corpo, é só corpo que elas querem mostrar. Usam roupas assim tão agarradas que é para mostrar o corpo. Naquele tempo não era assim não. E a Bíblia vem e declara: era moça, bela, de parecer, quer dizer, de cara, e formosa à vista. Quer dizer, sua figura era linda. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou. Mardoqueu a tomara por sua filha. E você sabe quem foi Esther. Hoje, mulheres querem se mostrar, querem mostrar o corpo. Elas estão peladas vestidas. Ou de vestido ou de calça comprida. Que não sei como consegue entrar dentro das calças. Que eu fico assim assustado quando eu vejo. Falando sério. Se dobrar o joelho, acho que rasga. Eles estão apertados. Então nós temos que olhar para a palavra. E hoje tem crentes que vão assim para a igreja. E está tudo certo. Mas não está certo. Está errado. Essas roupas não são roupas para um crente, uma crente ir à igreja. Homens usando calcinha apertada, usando brinco, rabinho de burro. Gente, que isso? Será que no céu tem crente de rabinho de burro, crente com brinco? Eu não vejo isso na Bíblia não, gente. Eu, sinceramente, por isso que eu digo que Deus, Ele nos tirou das trevas, todo mundo cego, e nos colocou na sua maravilhosa luz. E a sua luz nos mostra de onde saímos, que é trevas. Agora você não pode querer estar ou dizer que está na luz e continuar nas trevas. Não pode, não existe isso. O apóstolo Paulo disse: você precisa renovar a mente de vocês. Primeiro, vocês não podem se conformar com este século. Não se conforme com este século. Renova a mente de vocês. E a renovação, gente, não é indo para a faculdade, não. Não é conhecimento, aqui é renovação. Se renova por aqui. Já falei. Então, meu querido, aceitamos a Cristo? Qual foi a mudança que houve na sua vida? Qual foi a mudança que houve na minha vida? Como estamos vivendo para Deus hoje? Somos crentes espirituais? Ou crentes carnais? Que tipo de terreno você é? Qual tipo de terra que você é? Jesus não falou?
crente de caminho, crente de pedregais, crente espinheiros e crente terra boa. Eu falei sobre isso essa semana, está lá gravado, está no YouTube, sobre a palavra. Olha lá. O tema é a palavra, está em espanhol e português. Então, se Jesus falou, é porque existe esse tipo de crente hoje nas igrejas. E eu quero saber de você, eu já até fiz essa pergunta, que tipo de terreno você é? Tá certo, meu querido? Muito bem, hoje é sexta-feira, eu sei que no Brasil é feriado, o povo tá lá comendo doce, dia da criança, que é um engano, né? Dia da padroeira, deixa comer, come doce aí. Que Deus abençoe vocês. Orem por nós, gente. Rádio Alfa Internacional é a rádio que tem entrado hoje em 69 países. Tem tocado aqui 13 idiomas em hinos, já passamos de 10.100 hinos, melhor, 9.100 hinos. Estamos com quase 11 mil pessoas que já entraram nessa rádio em 3 anos. E aqui seguimos trabalhando. Pedimos que você ore por nós. Nos ajude a fazer a obra de Deus pela oração. Você pode orar por nós. Você pode nos ajudar orando. Como eu tenho orado por vocês aí no Brasil. Para essa guerra espiritual terrível que está lá. E que Deus dê vitória e sabedoria aos crentes. Que os crentes não venham se perder no meio da guerra espiritual. Tá certo? Eu agradeço a Deus por cada um de vocês. Ok? Eu saio do ar, mas daqui a pouquinho você vai estar no YouTube, você pode assistir. Vai estar na fanpage, você também pode assistir. E eu louvo a Deus por cada um de vocês. Eu vou estar orando também aqui pela irmã Jane, porque a irmã Jane perdeu um irmão. Né? Ela falou para mim que perdeu um irmão. Eu vou estar orando de novo pela vida dela e da família. Tá certo? A vó Simone entrou agora, não sei se a vó Simone estava assistindo, mas não tem problema, vai ficar gravado, depois ela assiste, tá bom? Grande abraço, vó. Deus te abençoe muito, viu? Vamos orar? Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós precisamos do Senhor, nós não podemos viver sem o Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai, por favor. Pai, olha para o Brasil, olha para o teu povo que lá está. Abre os olhos espirituais de cada cristão, Senhor, para que eles possam ver que isso não é uma guerra política, mas é uma guerra espiritual. E que tu dê sabedoria aos teus filhos, Pai, no dia que vão eleger o homem que vai governar aquele país. Abençoa a irmã Jane, Paizinho. Tem misericórdia da irmã Jane, Pai, que perdeu o seu irmão. Conforta o seu coração. Conforta o coração da família enlutada. E abençoa cada um deles, Pai. Abençoa a Senhora Rádio Alfa. E abençoa também o nosso final de semana, Senhor. E se o Senhor não vier buscar a tua igreja nesse final de semana, que possamos voltar na próxima segunda-feira, Senhor, ao vivo, trazendo a nossa irmã lá do Paquistão, trazendo a palavra. Pai Santo, ajuda-nos em tudo. Dá-nos vitória, pois dependemos do Senhor. É o nosso pedido que fazemos, e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.